Bom dia, minhas divas, tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui nesse sábado. Deixa eu colocar meu óculos, senão não enxergo quando vocês mandarem perguntas. E na live de hoje eu vou fazer cookies de banoffee. Foi o sabor mais pedido essa semana, então esse é o sabor que eu vou fazer com vocês aqui hoje. Então eu vou começar com os ingredientes. Gente, eu esqueci de fazer o negocinho com os ingredientes que eu sempre mostro pra vocês. Então eu vou fazer assim, eu vou falar os ingredientes e depois eu deixo um print com a lista dos ingredientes nos stories salvo, tá bem? Então vamos começar. Eu vou utilizar 200 gramas de manteiga. Manteiga tem temperatura ambiente. Manteiga sem sal, tá? Com temperatura ambiente. Para essa receita eu também vou utilizar 80 gramas de açúcar cristal e 80 gramas de açúcar mascavo. No final da live eu repito os ingredientes e eu vou salvar nos stories também. Para essa receita eu também vou utilizar um ovo, tá? Esse ovo aqui é equivalente a 50 gramas. Eu sempre peso todos os ingredientes, o ovo tem 50 gramas. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Boa tarde, gente. Também vou usar. Esse aqui, gente, é extrato de baunilha, tá? Esse aqui é um extrato que eu mesma fiz. Muito gostoso. Quem usa pasta saborizante pode utilizar a pasta no lugar do extrato, tá? Eu vou usar também a farinha de trigo, são 350 gramas de farinha de trigo. E aqui eu tenho a colherzinha de chá de sal e de fermento, né? Deixa eu encher elas aqui. Ó, o fermento que eu uso comum do supermercado. Quando vocês forem usar essas colherzinhas medidoras, gente, vocês têm que raspar em cima, tá? É a colherzinha lisa. Então sempre dê uma raspadinha, sempre passa uma colher, uma faca sobre ela. Pra ficar bem retinho. É esse o jeito certo, tá? Que vocês veem o peso nessas colheres. Então aqui é o fermento e o sal. E esses são os ingredientes. Eu não vou utilizar gotas de chocolate nessa receita, porque eu vou colocar no recheio. O recheio, gente, eu vou rechear com banana e esse caramelo aqui, tá? Que é uma gota de chocolate sabor caramelo. Então a minha massa vai ser uma massa tradicional, sem a gota de chocolate. E o recheio vai ser banana com esse chocolate aqui de caramelo. Moça, se eu não der o tempo de descanso de 24 horas e colocar direto para assar, vai dar muito ruim? Vai sim, se você acabou de fazer a massa e colocar ela para assar, vai dar ruim sim. Todos os seus cookies vão se espalhar, vão ficar super achatados. Gente, um minutinho aqui, tem alguém chamando aqui na porta. Pronto, desculpa. Eu achei que era o correio. Vocês podem fazer essa receita tanto com doce de leite ou com o caramelo, tá? Porque essa receita do banoffee vocês vão encontrar nessas duas versões. Algumas são banana com caramelo, outras são banana com doce de leite. Então, de recheio vocês podem utilizar essas duas versões. Eu optei pelo caramelo, eu já tinha de chocolate aqui em casa que eu gosto bastante. Que é um chocolate sabor caramelo. Eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês. Ele tem gosto de caramelo. Mas não precisa necessariamente utilizar esse chocolate se vocês forem fazer com caramelo. Vocês podem fazer um caramelo salgado, usar bala de caramelo. Aqui. Ele é um marronzinho bem clarinho. E ele tem um sabor bem forte de caramelo. Ele é bem gostoso. Voltando na pergunta da moça, dá ruim sim, tá? O seu cookie vai se espalhar, vai perder toda a estrutura, vai ficar
Se você não pode esperar 24 horas, se você realmente já tem que assar, por algum motivo você precisa fazer mais rápido, você tem que assar, então você deixa na geladeira por pelo menos 3 horas ou leva no congelador por 1 hora e depois você assa, tá? Mas não vai ficar tão saboroso o seu cookie, tá? O cookie, quando a massa fica na geladeira, pelo tempo que ela precisa ficar na geladeira, acontece um monte de reação química, acontece a hidratação da farinha de trigo, então muda bastante tanto a estrutura quanto a textura e o sabor da massa do cookie. Então é realmente importante que vocês deixem 24 horas na geladeira se você quiser fazer um cookie de alta qualidade, tá? Mas, sei lá, se aconteceu algum imprevisto, às vezes você fez a sua massa, na hora que foi assar, sei lá, queimou, aconteceu alguma coisa e o cliente já está ali esperando, e o cliente já quer naquele dia mesmo o produto, aí você pode quebrar esse galho aí de colocar pouco tempo na geladeira ou colocar no congelador, mas não fica fazendo isso só quando realmente não tem outra alternativa, tá? Vai comprometer bastante o sabor, a textura e a estrutura da sua massa. Então eu vou começar fazendo essa receita aqui com vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês forem tiverem, pode ir perguntando, tá? Sobre fazer cookie, sobre qualquer coisa relacionada a cookie, até sobre vender, vocês podem me perguntando que eu tô aqui para responder vocês, tá? Eu vou fazer essa receita na batedeira, aqui minha batedeira. Aqui para vocês verem. Eu vou fazer nela, mas se você quiser fazer na mão, se você não tiver uma batedeira, você consegue fazer essa receita também. Obrigada, por nada! Quero congelar as bolinhas do cookie. Posso bolear e colocar direto no congelador ao invés de deixar 24 horas na geladeira e depois congelar? Você pode sim, mas não vai ficar tão saboroso o seu cookie, tá? Porque quando você coloca na geladeira, tem hidratação da farinha. Quando você coloca direto no congelador, não acontece essa hidratação, porque os ingredientes úmidos da massa, eles congelam antes de serem absorvidos pela farinha. Então, se você já congelar diretamente, a massa que você acabou de fazer já congela, você vai ter um cookie com uma aparência bonita, um cookie bem estruturado, ele só não vai ser tão saboroso quanto aquele cookie que você deixou na geladeira, tá? Eu até recomendo que vocês façam um teste de deixar a massa na geladeira por 24 horas e por 48 horas. E também já assarem os cookies, tá? Pega uma massa e divide em 3 partes. Uma parte você já assa, outra parte deixa na geladeira por 24 horas e outra na geladeira por 48 horas. Vocês vão ver, a diferença do sabor é enorme, enorme. Eu falando assim, às vezes não parece tanto, mas quando vocês realmente fazem, vocês vão sentir. É muito diferente mesmo. Fica muito mais saboroso quando fica mais tempo na geladeira. Tem toda essa hidratação, todas essas reações químicas acontecendo na massa, tá? Por nada. Então, vou começar essa receita. Eu vou colocar a manteiga dentro aqui do meu recipiente da batedeira. Manteiga sem sal, manteiga já em temperatura ambiente, uma manteiga já amolecida. E vou colocar junto com essa manteiga os 2 açúcares, que é o açúcar cristal e o açúcar mascavo. Esses 2 ingredientes vão junto aqui. E a primeira etapa agora, que é estruturar a confecção dos cookies divinos, eu vou bater esses ingredientes aqui na batedeira, utilizando essa raquetezinha. Mo, quando se congela o cookie, para assar depois, tem que esperar descongelar um pouco ou assa direto? Você pode assar direto. Se você assar direto, o seu cookie ele vai ficar com uma casquinha bem definida e o meio dele vai ficar bem macio. Se você esperar ele dar uma descongelada, deixar ele um pouco na geladeira e depois assar, o seu cookie vai ficar a mesma aparência de que se você tivesse deixado a massa na geladeira por 24 horas, tá? Não dá pra perceber que você congelou essa massa. Então, eu acho interessante colocar no congelador e depois colocar na geladeira, aí no dia seguinte eu asso, porque assim o cliente não consegue perceber se eu fiz aquela massa recentemente ou se eu fiz aquela massa há algum tempo e estava no congelador. A massa, gente, ela pode ficar no congelador por 90 dias, tá? Então é bastante tempo. E eu vou bater esses ingredientes aqui. Então você pode fazer das 2 formas, tá? Aí vai de qual você acha melhor. As 2 dão certo.
Quando o seu cookie está congelado, às vezes você tem que assar ele por mais uns 2 ou 3 minutinhos a mais. A mesma temperatura, não precisa alterar a temperatura. Você só vai precisar assar por uns 2 ou 3 minutinhos a mais porque a massa vai estar congelada. Deixa eu ligar aqui na tomada. Vocês viram que caiu o rocha do meu nome? Desprendeu aqui da parede, ficou só a colinha. Vou colar de novo. Ficou só Mônica agora. E eu vou bater esses ingredientes. Gente, quando vocês forem bater esses ingredientes, você vai perceber que vai ter alteração na cor, tá? E a massa vai ficar mais leve também. Quando você faz essa massa na mão, é muito perceptível, você consegue ver muito fácil esse ponto. Quando a gente faz na batedeira, é um pouco mais difícil de sentir, né? Porque a gente não tá mexendo ali na mão, a gente não vai sentir na massa porque ela é mais leve, mas dá pra ver que ela fica mais clara. Eu acho que vocês vão conseguir observar aí pelo vídeo, né? No meu bode de vidro, vocês vão conseguir observar essa mudança na coloração. O recheio vai sair no YouTube. Esse recheio eu não gravei pra colocar no YouTube, porque eu realmente só coloquei chocolate com banana. Eu derreti em banho-maria as gotas de chocolate e coloquei na banana, com banana picada, tá? Então eu nem gravei, eu achei que era muito simples demais para gravar um vídeo. Então, na sequência correta seria a massa descansar por 24 horas e assar. E se precisar, congelar. Isso! Perfeito, Paula! Perfeito! Só consegui entrar agora na live, consigo pegar os ingredientes. Eu vou postar depois os ingredientes. Eu normalmente, quem está assistindo essa live pela primeira vez, eu abro uma imagem aqui com a lista dos ingredientes. Aí quem está assistindo a live é só tirar um print e tem a lista dos ingredientes em mãos. Hoje eu esqueci, hoje eu tinha, nossa, muito ocupada, eu acabei esquecendo. Então assim que finalizar a live, eu vou fazer essa listinha dos ingredientes e vou compartilhar nos stories, tá? Então aí todo mundo vai conseguir pegar a lista dos ingredientes. Mas eu repeti no começo do vídeo, eu falei todos os ingredientes e a quantidade no começo do vídeo. Então quem assistir a live depois, né, que ela fica salva por 24 horas, vocês vão ver todos os ingredientes, eu falando os ingredientes novamente, tá bem? E agora eu vou bater esses ingredientes aqui. Manteiga com açúcar. De nada, por nada. Você já consegue observar que no meio já está tendo a alteração da cor, está bem mais claro. Como sempre, eu vou dar uma pausa para raspar as laterais e vou voltar a bater, simplesmente porque esse pegador não pega aqui nas laterais. E para minha massa ficar homogênea, eu sempre raspo ela e depois eu volto a bater. Aqui fica a partinha grudada. Assim, eu tenho a parte que já estava bem mais clara, mais branquinha, e tinha parte que ainda estava um marronzinho escuro. Então, agora sim. Agora eu vou voltar a bater até chegar no ponto. A gente, essa receita é tão gostosa e tão simples de fazer.
Muito linda essa massa, né? E agora eu vou adicionar o ovo na minha massa, tá? Eu tenho aqui o ovo, 50 gramas, é um ovo tamanho comum. Eu vou quebrar a gema dele, misturar essa gema na clara. Eu sempre quebro a gema para facilitar misturar os ingredientes, tá? Quanto mais homogêneos eles estiverem, mais fácil vai ser de misturar eles, para a massa ficar mais homogênea. Pronto, ó. Eu quebrei aqui, dei uma misturadinha e agora eu vou adicionar metade. E vou bater. Ó, a outra metade está aqui dentro. E depois eu adiciono a outra metade. A gente vai adicionando aos poucos, porque assim evita que a massa talhe, tá? Isso ajuda que os ingredientes se misturem da forma correta. E não adicionar aos poucos. Eu desliguei a batedeira para adicionar o ovo, porque eu estou fazendo a live aqui com vocês, tá? Na casa de vocês nem precisam desligar a batedeira, já vai adicionando o ovo, depois a gente vai adicionar a baunilha e vocês já podem ir jogando junto também, tá? Não precisa ficar parando a batedeira para adicionar outro ingrediente. Eu faço isso mais para fim didático, né? Mostrar para vocês como é. E agora eu vou bater os ingredientes. Assim que você observar que misturou bem o ovo, você já pode adicionar o restante. Então, eu não vou desligar a batedeira, ó. Eu vou pegar o restante do ovo. Eu vou raspar as laterais novamente. Aqui. O ponto já tá certo, mas eu vou raspar a lateral e bater mais um pouquinho, tá? Se você não tem uma batedeira planetária, que nem a minha, você pode fazer essa massa usando uma batedeira comum. Só que quando a gente adicionar a farinha do trigo, é provável que a sua batedeira comum não bata, tá? Porque a massa vai ficar mais pesada. Mas até essa etapa aqui que eu estou fazendo agora, vocês conseguem fazer na batedeira comum. Então eu raspei as laterais e eu já vou adicionar aqui que é a baunilha, tá? O extrato de baunilha. Isso daqui, gente, é a parte que vai dar sabor à massa de cookies. Então qual vai ser o sabor dessa massa? Baunilha. Se ao invés de adicionar baunilha eu estivesse colocando suco de limão, então qual é o sabor da minha massa? Limão, tá? Então esse é o momento que eu adiciono o sabor da minha massa de cookies. Se você manter a proporção desse ingrediente, você pode alterar ele para qualquer outro ingrediente. Uma tangerina, qualquer outra fruta, uma pasta saborizante. É só manter a quantidade, tá? E você altera o sabor da sua massa de cookies. Todas as etapas é a mesma da confecção, tá? Os pontos da massa é o mesmo. Esse ingrediente aqui é só saborizante mesmo. E eu vou bater para misturar bem. Essa etapa é muito gostosa porque fica com cheiro, sabe? Porque como a gente adiciona o ingrediente que dá sabor, ele normalmente também é o ingrediente que traz o cheiro para a massa, né? Então nessa etapa aqui a massa começa a ficar muito cheirosa, já começa a dar vontade de comer ela. Vou mostrar o ponto para vocês, deixa eu colocar a batedeira aqui do lado. Aqui, olha. Olha que lindo! Olha essa estrutura, que linda! Muito bonita. Muito bonita. Vocês estão vendo a cor? Como ela fica bem clarinha? Mesmo a gente adicionando açúcar mascavo, se bater do jeito certinho, ela fica bem clarinha, bem bonita. Linda, né? E agora eu vou adicionar a farinha de trigo. Eu vou pegar a farinha de trigo aqui. Essa farinha aqui eu já peneirei ela, tá? Todos os ingredientes que eu vou adicionando aqui eu já peneirei. Na hora que eu peso, que eu coloco nesses potinhos aqui de vidro, eu já peso e peneiro todos os ingredientes, tá? Por isso eu não vou peneirar ela agora.
Mas quem quiser, tem algumas pessoas que gostam, vocês podem peneirar novamente aqui. Então eu coloquei um pouco da farinha de trigo. Aqui eu já vou adicionar tanto o fermento quanto o sal. E vou misturar. Bem simples fazer cookie, gente, bem simples, muito gostoso. Você só precisa prestar atenção em todas essas etapas que eu tô falando pra vocês, nos pontos da massa, na quantidade dos ingredientes, na temperatura dos ingredientes também. A manteiga e o ovo, elas devem sempre estar na mesma temperatura, senão sua massa talha. E o que é isso, uma massa que talhou? É uma massa onde os ingredientes não se misturaram, uma massa que não ficou homogênea. Você consegue ver, você olha para ela e consegue ver vários gruminhos, porque essa massa está talhada, ela não está homogênea. Os ingredientes não se misturam se estiver em temperatura diferente, tá? Se for a manteiga e os ovos. E agora eu vou adicionar o restante da minha farinha de trigo. Eu misturei aqui, tá vendo? Eu vou adicionar o restante, é 350 gramas de farinha de trigo. E vou continuar mexendo. Daqui a pouco eu vou pegar o recheio ali no congelador. O recheio já está no congelador, prontinho, para mim pegar e usar aqui e rechear esses cookies aqui com vocês. Essa parte aqui que eu estou mexendo com a farinha de trigo, quer fazer na batedeira? Dá para fazer na batedeira também, tá? Não precisa fazer na mão. Eu sempre dou uma mexida antes, apenas para não espalhar. A minha batedeira ela não tem aquele suporte que vem aqui em cima, então se eu ligar com a farinha de trigo aqui, vai sair voando farinha de trigo na cozinha inteira. Então eu sempre dou uma misturada antes de colocar na batedeira. Mas vocês já podem bater direto, tá? Não precisa ter medo de bater a farinha na batedeira. Eu sei que desenvolve glúten se fica batendo, mas nessa receita a gente colocou 200 gramas de manteiga. É muita manteiga. E o que a manteiga faz? Ela inibe a formação do glúten. Então você consegue bater a massa sem que ela fique dura, sem que seu cookie fique duro, porque desenvolveu muito glúten, tá? Então agora eu vou colocar meu bolo aqui e vou terminar de bater na batedeira. Vamos dar a raquetezinha, porque como eu disse, a outra não vai conseguir bater. Vou trocar para essa, tá? E vou bater até chegar no ponto certo. Eu vou mostrar para vocês qual é o ponto que tem que ficar essa massa. Essa parte aqui é bem rapidinha. Vocês vão ver que ela vai começar a desgrudar aqui, tá vendo? Tá cheio de farinha de trigo. Vocês vão ver que vai mudar. Ela começa a limpar, tá vendo? Ela começa a juntar. Viu? Como ficou limpinha aqui? Ela pega tudo. Ela junta, ela une. Olha aqui a minha raquetezinha. Ó, tá vendo? Essa não é uma massa grudenta. As minhas massas são bem firmes, bem fáceis de serem trabalhadas. Vou mostrar aqui pra vocês como ela ficou. Aqui, ó, essa massa, que massa gostosa. Olha aqui. Ó, tá vendo como ela é firme? Ó, eu vou pegar ela com a minha mão. Não gruda na minha mão. Vocês viram que ela desgrudou toda aqui da batedeira enquanto batia. Uma massa bem gostosa. Bonita, né? E essa é a massa. Quando você for fazer um cookie tradicional, nesse momento você vai adicionar as gotas de chocolate e mexer até ficar homogêneo. Eu não vou colocar as gotas de chocolate porque eu vou colocar recheio. Vocês podem colocar gota e recheio também, se quiserem. Eu vou pegar o recheio agora, tá, gente? Eu vou ali na geladeira pegar, porque ele tá no congelador. Eu vou trazer aqui e vou mostrar pra vocês como é que recheia esses cookies. Um minutinho.
Aqui, gente, o meu recheio. O que eu fiz aqui? Isso aqui é uma forminha de gelo, vocês conseguem ver? Olha, uma forminha de gelo, dessa super comum. E você provavelmente tem na sua casa, tá? Eu peguei essa forminha de gelo e coloquei um plástico filme, desses aqui do rolinho, tá? Abri aqui em cima da forminha de gelo. E em cada buraquinho da forminha de gelo, eu coloquei 2 rodelas de banana e esse chocolate derretido. Ah, eu não tenho esse chocolate, então você vai colocar a banana e coloca o seu caramelo salgado, ou o seu doce de leite, ou o recheio, o que você quiser, de recheio na verdade, pode ser qualquer coisa, pode ser Nutella, brigadeiro. Então você cobre novamente com o plástico filme por cima, para não ter nenhum contato com o congelador, e leva para o congelador. 1 a 2 horas é suficiente para já ficar no ponto certo. E agora a gente vai rechear com esse recheio aqui, ó. Vou tirar o plástico. Ficou muito bonito. E aqui, gente, tá vendo? Eu puxo aqui, sai. Aí eu vou abrir aqui, vocês vão ver. Aqui, tá vendo? Recheio congelado. Ó, aqui é um pedacinho da banana. Esse amarelinho é a banana. Viu? Então, muito simples tirar daqui do saquinho, muito fácil. Então, nós vamos rechear esses cookies, tá? Eu vou pegar a balança e vou passar esse plástico aqui, filme, sobre a balança. Porque eu vou ficar colocando massa aqui na balança para pesar, para todos os cookies terem o mesmo tamanho, o mesmo peso. É importante ter uma padronização se você vende cookies. Então, eu vou colocar esse plástico filme para não ter nenhum contato do alimento com a balança, tá? Porque eu uso essa balança para pesar todos os ingredientes, uso para pesar o recheio, uso para pesar a massa, uso para pesar vários sabores. Então, quando você faz assim, não tem contaminação da massa por você estar colocando direto na balança, e aumenta a vida útil da balança também, porque ela fica toda lacradinha com o plástico, tá? Então ela dura bem mais. Ela não suja também. Assim que eu terminar de pesar, eu só tiro esse plástico e jogo fora, a balança vai estar limpinha. Você unta as forminhas, essa forminha aqui de gelo, não unto, eu coloco esse plástico filme. Se vocês quiserem usar aqueles spray, pode passar, tá? Pra não grudar. E agora eu vou pegar uma bolinha de massa, aqui a minha massa, vou fazer uma bolinha com ela e vou pesar aqui. Ó, deu 85 gramas, eu vou fazer desse tamanho mesmo, 85 gramas. Peguei minha bolinha, eu vou achatar essa minha bolinha, tá vendo? Bem simples. Vou pegar esse recheio que está congelado e vou colocar aqui na minha bolinha. E vou fechar com a massa. É importante que não fique nenhum espaço dando para ver o recheio, tá? Porque senão quando eu estiver assando vai vazar. Então vocês vão verificando aí, vão virando certinho, para ver se não ficou nenhum buraquinho. Se precisar, você pega mais um pouquinho de massa ali e coloca nesse buraquinho para tampar ele. E pronto aqui, gente, ó. Meu cookie já recheado. Muito simples, né? Muito fácil. E agora eu vou colocar no recipiente aqui do lado. Deixa eu cobrir ele com plástico filme também. Eu sempre cubro tudo com plástico filme. Mas não é sem motivo. Não é à toa. A massa do cookie, ela pega sabor das coisas que estão na geladeira. Então, vocês sempre embrulhem ela muito bem quando vocês forem colocar na geladeira. Não quer usar um plástico filme, que colocar dentro de um recipiente de vidro, como aqui, por exemplo. Recipiente de vidro, se tiver uma tampa, pode ser, tá? Ao invés de colocar no plástico filme. Se você for colocar num recipiente plástico para levar na geladeira ou no congelador, não use um recipiente plástico que você já colocou outro alimento, senão vai pegar o gosto do alimento que estava ali antes, tá? Dá certo com qualquer recheio nas forminhas? Dá certo sim, com qualquer recheio. Eu faço com qualquer recheio que eu faço aqui na live, vocês vão ver fazendo isso.
Eu faço brigadeiro, se eu faço beijinho, se eu faço ganache, se eu faço trufa, se eu vou rechear com Nutella, se eu vou rechear com ovo maltine, tudo o mesmo processo. Cream cheese, tudo a mesma etapa. Você pega o recheio, coloca nas forminhas, tá? Se você tiver aquelas forminhas de silicone, é até mais fácil para você depois tirar o recheio daqui de dentro. Isso aqui é aquelas forminhas de plástico duro. Quantas gramas mais ou menos de recheio? Aqui eu coloquei 80 gramas de massa e deu 120 gramas total esse cookie. Então deu 40 gramas de recheio. 40 gramas de recheio e 80 gramas de massa, 85 gramas de massa, né? 85 gramas de massa. A regra que vocês podem pensar sobre recheio e massa quando vocês forem fazer os cookies de vocês é que 1/3 do seu cookie pode ser... Não deu certo o peso. 1/3 do seu cookie pode ser recheio, tá? Por nada, meu bem. Fiz um brigadeiro e ganache branca, não congelou. O que pode ter acontecido? Não congelou nem o brigadeiro e nem a ganache no congelador. Eu acho que pode ser o seu congelador. A ganache eu poderia até falar, talvez você colocou muito creme de leite, ela não ficou tão firme, mas é estranho não congelar nem o brigadeiro. O brigadeiro é muito fácil de congelar. Eu acho que é um problema no seu congelador, ou às vezes nem é um problema, só a temperatura da sua geladeira está muito baixa, está no mínimo. Que estranho, hein? Que estranho, acho que é alguma coisa na sua geladeira. Se fosse só um recheio, mas dois totalmente diferentes, é estranho. Então aqui novamente, gente, eu peguei a massa, pesei 85 gramas. Achatei ela. Vou pegar aqui um recheio. O plástico não gruda, tá? Olha, fica até aqui com as marcas de onde estava o plástico, mas ele não gruda, dá pra você tirar facinho. E vou colocar aqui o recheio no centro e fechar. Super simples, né, gente? Qual banana você usou? Eu usei... Qual o nome daquela banana? Eu sempre confundo a nanica com a prata. Uma é menor. A menor não é a nanica, né? A nanica é grande, então foi a nanica. Eu sempre confundo por causa disso. O nome não é certo com o tamanho dela. Eu cortei em rodelas a minha banana. Eu usei, gente, pra encher essa forminha aqui, foi uma banana e meia. Aqui deu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 recheios. Tem aquelas forminhas de gelo grande, se vocês forem trabalhar com cookies, tem umas forminhas bem grandes de silicone que vocês podem fazer para rechear, para fazer bastante recheio de uma vez e colocar no congelador, ao invés de usar essas forminhas pequenas aqui, que são forminhas mais convencionais que a gente tem em casa, normalmente tem em casa, tá? Vocês podem comprar umas formas específicas para usar para isso. E o processo, gente, agora é esse, fazer isso com o restante até terminar a massa. Vai pesando a massa aqui na balança, achatando ela, colocando o recheio no meio até finalizar sua massa. Mo, quando se adiciona leite em pó na massa, é para dar sabor ou tem a ver com a estrutura também? É para a estrutura, tá? O leite em pó, ele tem a mesma função do amido de milho, a mesma função, eu falei isso no history hoje ainda para uma moça que ela perguntou. A mesma função da fécula de batata, da fécula de mandioca. São ingredientes que unem a massa, tá? Eles grudam-se a massa. Então, normalmente, quando você vê uma receita onde a farinha de trigo não é farinha de trigo, né? Uma farinha que não tem glúten, é usado ou o amido de milho, ou o leite em pó, ou fécula de batata, ou fécula de mandioca na receita, para que tenha essa união dos ingredientes, que é o que o glúten faz, né? O glúten é como se fosse uma cola. Mas tem algumas receitas que, mesmo usando uma farinha de trigo que tem glúten, que tem esses ingredientes. Porque são receitas que normalmente a massa tende a se espalhar quando está assando. Por exemplo, um cookie de cacau, porque o cacau é muito gorduroso,
o cacau ele se espalha bastante. É normal um cookie de chocolate, sabe, com cacau na massa, se espalhar quando estiver assando. Então, o que as pessoas normalmente fazem quando vão fazer um cookie de cacau? Adiciona esse ingrediente coringa, que eu chamo de ingrediente coringa, né? Que é ou amido de milho, ou leite em pó, enfim. É essa é a função desse ingrediente, tá? Então, abri a massa, fiz a bolinha. Vou pegar aqui um recheio. Nossa, dá até vontade de comer isso daqui, gente. Porque é chocolate recheado com banana. Obrigada por nada. Que delícia. Ah, perguntaram pra mim se eu ia colocar banana, né, na massa. Eu optei por não colocar banana na massa porque não fica com sabor, tá? Tem que colocar muita banana para ficar com sabor. E a banana, ela altera a estrutura da massa. Se você for fazer uma receita alternativa de um cookie vegano, por exemplo, às vezes você vai encontrar como ingrediente a banana. A banana ela vai fazer uma função muito parecida com a do ovo na nossa massa de cookies. Tá? Então, em receitas veganas, nessas receitas alternativas, é normal você encontrar esse ingrediente que é a banana. Então, eu pensei, se eu colocar banana, não vai ficar com o sabor da banana, a não ser que eu coloque muito. E se eu colocar muito, então vai descaracterizar toda a receita, porque eu não vou colocar ovo, vai acabar virando outra receita. Eu pensei, não, vou manter a receita do jeito que eu normalmente faço aqui com vocês, usando minha receita base, e colocando a banana como recheio. Bom, já vi receitas de cookies que além da farinha do leite em pó, além da farinha de trigo, o leite em pó tem amido de milho e bicarbonato. Desnecessário ter o leite em pó e o amido de milho, tá? Bem desnecessário ter a mesma função. O amido de milho e o leite em pó tem a mesma função. O bicarbonato não. O bicarbonato, ele tem a mesma função que o fermento, tá? Ele vai fermentar a sua massa. Igual no bolo. Para fazer bolinhas, para sua massa não ficar uma massa densa, para ela crescer. Tá? Então, o bicarbonato tem uma função diferente. Mas o amido e o leite em pó é a mesma função. Não tem necessidade de colocar os dois na mesma receita. Ó, gente, por isso é importante vocês conhecerem a função dos ingredientes. Porque senão vocês veem receita assim na internet, às vezes quem fez essa receita provavelmente não conhecia muito bem a função dos ingredientes. Porque não tem por que colocar dois ingredientes que não vão dar sabor, só massa, e vão fazer a mesma função. Novamente, mesmo processo. Amanhã, gente, eu vou assar essa massa. Como eu disse pra vocês, a massa precisa ficar em repouso, ela precisa ficar na geladeira por 24 horas. Então, eu vou deixar essa massa na geladeira e amanhã eu vou voltar aqui com vocês nesse mesmo horário, às 3h30. Anotem aí na agenda de vocês, no celular para vir notificação. Amanhã, 3h30, eu vou assar esses cookies aqui. Quando eu comecei a fazer, deixa eu ver, se eu colocar amido na massa, não interfere no congelamento? Não vai interferir no congelamento, tá? E a quantidade de amido que vai na massa, gente, é 15 gramas, no máximo 15 gramas. Não vai chegar a interferir em nada, tá? Só no que é pra interferir. Essa live, gente, lembrando que ela vai ficar salva aqui por 24 horas. Então, quem pôde assistir aqui ao vivo, ótimo. Quem não pôde assistir ao vivo, você tem 24 horas para assistir essa live. E depois ela sai daqui e vai lá pro meu curso. O meu curso tem bastante gente perguntando. As aulas do curso são todas gravadas, tá? Essas lives que vão pro curso, vai no módulo bônus. Então, as receitas que estão no curso não são em lives, tá? São gravadas. A não ser as que estão no módulo bônus, mas está separadinho lá. Quem quiser acessar meu site, tem a lista de todas as receitas.
quais são em live e quais são do curso mesmo. Essas de live são vocês que escolhem a receita, né? Eu sempre abro perguntas, caixinha de pergunta, vejo qual o sabor que foi mais pedido e faço. E as do curso eu peguei as receitas que eu acho que são mais importantes, as mais tradicionais, que é bom todo mundo conhecer, se pretende, né, trabalhar com cookie. Então tem tradicional, tem chocolate, tem de limão, sabe? Essas receitas mais comuns. E depois nas lives eu faço umas receitas mais diferentes, que nem essa de banoffee, né? Que é o que vocês pedem. Gente, se vocês forem fazer um cookie menor, então vocês colocam menos recheio. Vocês podem usar essa mesma forminha de gelo. Vocês só colocam menos recheio dentro dela, tá? E vocês podem colocar essa forminha em cima da balança. Então, conforme vocês forem colocando o recheio aqui em cima, vocês conseguem pesar exatamente quanto que você está colocando de recheio. As receitas do curso você não ensina em live. Não, as receitas do curso é do curso, né? Seria um pouco, como posso dizer, injusto eu fazer a mesma coisa que estava no curso e ficar dando aqui, né? Mas as etapas da confecção, gente, é muito simples. Tem receita de cookie também lá no meu canal no YouTube, tá, gente? Eu tô tentando colocar 2 vídeos no YouTube por semana. Tem receita de cookie, tem receita de recheio de cookie e tem receita de... Não receita. Tem aulas também ensinando a vender cookie, várias dicas, como vender o cookie, como estruturar sua empresa, para quem pretende trabalhar com cookie, tá? Tem lá bastante vídeo. Tem um vídeo sobre o Natal agora, para quem pretende vender no Natal. Tem um vídeo que eu fiz mês passado, pensando no Natal agora. Aqui, gente, eu tô deixando bem lisinho aqui em cima, tá vendo? A parte de cima do cookie. Quando eu vou assar o cookie, ele vai ficar dessa forma também, bem lisinha em cima. Algumas pessoas gostam dele mais rústico, algumas pessoas pegam o dedo assim e apertam pra ficar umas deformidades, porque depois que você assar vai ficar com essas deformidades em cima da massa também, tá? Outras pessoas pegam e vão colocando a massa, colocando pelotinhos, tipo umas bolinhas assim de massa sobre o cookie, sem bolear, sabe? Só colocando assim uns pedacinhos de massa, porque aí todos esses pedacinhos de massa ficam marcados também. Então, se você quiser um cookie mais marcadinho, uma aparência mais rústica, você pode fazer isso, tá? É só questão de bolear. Ou, se quiser um com uma aparência mais lisinha em cima, nem os meus, é só fazer como eu estou fazendo. Não fazem aqueles rachadinhos em cima. O rachado que o cookie fica é quando você assa demais. O seu tá certo. Se você deixou o seu cookie aqui em cima, sabe que eu tô falando, boleado bem lisinho, e na hora que você assa ele sai bem lisinho, tá certo, tá? Se você assa demais o seu cookie, ele vai ficar com rachaduras em cima. Cheio de rachadura. Já estou finalizando aqui, ó. Tem mais um pouquinho de massa só aqui. Esses cookies ficaram enormes. Olha. Esses cookies grandes são bonitos para tirar foto.
Recheirozinho congelado. Tem algumas forminhas de gelo que elas são redondinhas, né? Elas não são... Antes toda a forminha de gelo tinha esse formatinho aqui, né? Agora não, agora tem com formatos diferentes. Se vocês quiserem usar um formato diferente, que você acha que fica melhor para rechear, você pode comprar uma forminha com formato de bolinha, por exemplo. Ou cilindro. Ensinam de Kinder Bueno. Já tentei criar um de diversas maneiras e nunca chega próximo. Posso fazer, eu sempre abro caixinha de perguntas e deixo as pessoas falarem que receita elas querem no próximo sábado, tá? Aí eu escolho a receita mais pedida. E como você fez esse Kinder Bueno? Você colocou ele... Você fez a massa tradicional e colocou o Kinder Bueno no lugar das gotas de chocolate? Foi isso? Você colocou leite na massa? E aqui eu tô chegando no meu último cookie. Nossa, esses cookies ficaram muito grandões. E aqui, deu 3, 6, 7, 8 cookies. De 130 gramas, né, que eu tinha falado pra vocês. 8 cookies de 130 gramas. Se vocês fizerem menor, vai dar mais cookies. Não precisa fazer cookies tão grandes assim. As meninas normalmente vendem cookies com 50 gramas, 60 gramas. É um tamanho muito bom para quem está começando a vender. Não é grande o suficiente para a pessoa não conseguir comer sozinha. E também não é pequeno para a pessoa parecer que pagou muito caro pelo preço, pelo tamanho, sabe? Tamanho médio é um tamanho ótimo. E pronto, gente. Aqui eu já tenho todas as minhas bolinhas de cookies. E o que eu vou fazer agora? Bem simples. Eu vou cobrir com plástico filme. Não deixa uma bolinha encostar na outra, porque se elas encostarem, elas vão grudar, tá? Então vocês fecham bem aqui nos cantinhos com plástico filme. E não deixa uma bolinha encostar na outra. Bem simples, né? E é só levar essa massa para a geladeira, 24 horas na geladeira. Cheguei agora, chegou no finalzinho da live. Mas não tem problema não, tá? Você vai poder assistir a live assim que eu finalizar aqui. Bom, conta um pouco sobre a sua experiência com os cookies, se já teve loja de cookies, se vende ou se ainda vende, qual recheio é esse. Eu posso contar na live de amanhã enquanto os cookies assam, pode ser? Porque assim eu já finalizo essa live, aí amanhã quando eu colocar o cookie na assadeira para assar, eu vou contando um pouco sobre a minha história. Eu falei um pouco sobre ela nos meus vídeos que estavam no YouTube da semana passada, mas eu falo mais, eu tiro dúvidas também, se tiverem. Eu vendia cookies, eu não tinha uma loja física, eu sempre trabalhei vendendo na minha casa, tá? Mas eu vendia sim. Eu não vendo mais, porque depois que eu comecei a fazer os cursos, é muita coisa para fazer os dois ao mesmo tempo. São duas empresas diferentes, sabe? Então tem duas empresas ao mesmo tempo, e você tendo que estar ali o tempo todo. O print da receita, eu vou colocar nos stories, assim que terminar a live eu coloco pra vocês, tá? Eu compartilho os ingredientes. Você é muito atenciosa, obrigada. Eu que agradeço, moça. Muito obrigada. Posso te mandar o direct de como eu fiz? É muito detalhe, não dá pra explicar tudo por aqui. Com certeza, pode mandar foto, pode mandar áudio, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, pode entrar em contato comigo, tá? Não tem problema nenhum. Obrigada. Então amanhã eu conto pra vocês, tá?
Obrigada a todo mundo que esteve aqui assistindo a live. Eu vou levar esses cookies pra geladeira, tá? E amanhã a gente volta aqui, eu acho esses cookies, eu conto a minha história, a gente conversa mais, tá? Qualquer dúvida que tiverem, gente, é só entrar em contato, tá? Beijão, até amanhã!